Entrevista. Qual é a situação financeira do estado de Minas Gerais? Para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com o secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, o Luiz Cláudio Gomes, está aqui ao vivo. Secretário, que alegria receber o senhor aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite da Itatiaia. Obrigado, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu, antes de saber da situação real do estado, eu olho para o senhor, eu lembro aí, né, da nota fiscal mineira, né? A pessoa pode ganhar até R$1 milhão, gente. Eu achei isso um grande barato e é fácil, é só você colocar o CPF na nota fiscal no momento que você está comprando. Vai lá no mercado, vai digitar direitinho o teu CPF e na nota fiscal mineira, né, ela vai sortear prêmios em dinheiro, vai de R$100 a R$1 milhão, né? Isso toda semana tem, secretário? Toda semana tem, é um produto novo de educação fiscal. Sim. Que procura estimular o quê? A emissão do documento fiscal, que é a nota fiscal do consumidor. Tá? Com isso a gente pretende diminuir a sonegação fiscal e criar um ambiente de negócios honesto para todos os comerciantes, para quem procura investir e para quem paga imposto aqui no estado de Minas Gerais. Sim, eu já vi alguns estados fazendo isso e a gente tem um resultado muito positivo. Minas Gerais hoje traz, só para você ter uma ideia que está acompanhando a gente, por semana você vai ter prêmios de 100, 200, 400, 500, R$2.000. Mensal você tem 5 mil, 7.500, 10 mil, 50 mil, 100 mil e o anual de R$1 milhão. E assim, eu não preciso me cadastrar. Você só precisa baixar o app e lá sim tem um cadastramento mínimo que você precisa fazer no cadastro da nota fiscal mineira, e com esse cadastro você automaticamente, ao dar o CPF no nome, seu CPF, né? A cada compra você já vai estar correndo esses prêmios. Você vai estar disputando esses prêmios mensais, semanais, anuais. Ou então assim, ó, na hora que você for fazer as compras, vai e coloca já o teu CPF quando a menina do mercado pedir. Ninguém está querendo te controlar. Na verdade é um mecanismo que o estado tem de fiscalizar aquele cara que está fora, né, do padrão de comportamento legal. E ponto. E estimular justamente a nota fiscal. Então exerça o seu direito e coloque o CPF. Você sabe, nós estamos aí o estado de Minas Gerais é o terceiro maior estado, por exemplo, na exportação, quinto na importação. Inclusive, eu fico imaginando, o senhor que está aqui do meu lado, né? Qual é o maior desafio do estado? Se é desburocratizar, né, para dar mais rapidez a esses processos relacionados à liberação da mercadoria estrangeira. Secretário Luiz Cláudio Gomes, esse é o desafio? O senhor que é secretário de Fazenda de Minas? Não, esse é o desafio, né? O governador Zema nos deu um objetivo muito claro: atrair investimento e atrair empregos para o estado de Minas Gerais. Sim. A contribuição da Secretaria de Fazenda exatamente na desburocratização, na transparência para quem quer investir em Minas Gerais. Nós estamos sempre juntos de quem quer investir, o comerciante, o industrial, qualquer um que queira produzir e gerar empregos, terá uma Secretaria de Fazenda aberta, com regras claras e transparentes para o investidor. Bom, eu estou aqui com o Marcelo da Fonseca, trabalha aqui com a gente na área política, né? A gente conversa muito qual é a situação financeira do estado de Minas Gerais. Só pode passar para a gente a situação real que nós estamos vivendo, para o ouvinte da Itatiaia, essa renegociação da dívida. Isso é um assunto complexo, a gente ouviu várias opiniões. O regime de recuperação fiscal é a melhor opção para o estado ou a gente ainda tem outra saída? Nós estamos quebrados, secretário? Olha, vou dar só um passo atrás. Todos, né, acompanhamos quando do início do governo, os passivos que existiam aqui para o estado. O estado, ele não estava fazendo a transferência dos tributos para os municípios, tinha feito aí um empréstimo de depósito judicial com o TJ da ordem de R$6 bilhões e diversos outros passivos, né, com saúde, com educação, que o que aconteceu? Tiveram que ser reequacionados e até hoje estamos pagando eles. Por outro lado, tem um grande passivo, que é a dívida com a União, que esse realmente não cabe no orçamento do estado ainda hoje. Tá? Vocês estão pagando 200 milhões por mês, é isso? No ano nós vamos fechar com um pagamento de cerca de R$800 milhões. Já pagaram quanto? 7 bilhões? Pagamos, desde o início do governo, R$6 bilhões. Esse ano vamos fechar o ano pagando R$800 milhões. Mas assim, primeira pergunta, né, que você fez. Sim, me perdoe, sou ansioso, secretário. Realmente, o estado de Minas, ele está numa situação financeira complexa, em que hoje, se nós fôssemos pagar o fluxo normal da dívida, nós não teríamos como pagá-lo. Seria um fluxo da ordem de 10, 11 bilhões de reais,
que o orçamento do Estado não comporta. Hoje não geramos resultado, receita menos despesa, suficiente para pagar o fluxo normal da dívida. Por isso é que, né, aí indo na sua segunda questão, o regime de recuperação fiscal é o único arranjo jurídico possível existente hoje para um Estado reequacionar as suas dívidas. Sim, mas aí tem a história do teto de gastos, né? E muita gente criou polêmica sobre dizendo, olha, o teto de gasto vai impedir que o Estado dê um reajuste para o servidor público. Isso é verdade? Não, nós temos um teto de gasto. Por exemplo, você não gasta tudo que você quer. Não, de forma alguma. As pessoas físicas, as empresas e os governos, eles têm uns limites do que pode gastar. O teto de gasto é um limite que existe no âmbito do regime de recuperação fiscal, exatamente para gerar o quê? Gerar no tempo, em anos, um espaço suficiente para o ente, no caso o Estado, voltar a pagar o fluxo normal da sua dívida. É importante falar, né? Todos nós acompanhamos aí a decisão do STF do dia 28 de agosto, que o governo do Estado conseguiu judicialmente a homologação pelo STF do RRF, enquanto estamos aí, né, torcendo para que o texto que foi aprovado pelo senador Pacheco, ele passe na Câmara, né? O Propag, hoje realmente o texto, né, que está sendo discutido, né, que passou pelo Senado e está na Câmara, é um texto melhor do que o RRF, mas ele ainda não é lei, né? O que existe hoje, aí sendo pragmático como todo secretário de Fazenda, o que existe hoje e o que paga as contas e que permite que o governo tenha aí uma continuidade nos seus pagamentos é o regime de recuperação fiscal. Estamos torcendo para que o Propag vire lei. Marcelo da Fonseca. Tudo bom, secretário? Boa tarde, WT. Eu queria reforçar aí essa dúvida sobre o teto de gastos, né? Que na teoria tudo é muito bom, né? Você não pode gastar mais do que você pode arrecadar. Só que na prática, como que isso vai funcionar? E aí, voltando à questão dos servidores, esse teto de gastos, ele pode representar algum impedimento para dar reajuste para os servidores? Ele pode limitar o reajuste que o governo pretende conceder aos servidores no final do ano? O aumento, o reajuste anual, ele não é vedado, tá? E o que o regime de recuperação traz, em termos de regras, são regras que permitam que o governo tenha aí uma constância e atinja uma saúde fiscal e financeira. O teto de gasto, ele é um limite, ele é um teto, tá? Mas que é um teto que dentro deste teto você tem a margem de conceder um aumento geral, mas antes de tudo, né, a gente só pode dar aumento quando você tem condição financeira, tá? O teto de gasto é um limite geral, tá? De uma regra que o governador implantou na forma de um decreto, né? E foi essencial para que nós conseguimos a decisão do STF do dia 28 para que tivéssemos o regime homologado. Se não tivéssemos o regime homologado agora dia 28, nós estaríamos no risco de ter que pagar 6 bilhões a mais agora no ano corrente e ano que vem 23,5 bilhões em dívida da União. Não temos orçamento para isso. Mas, por exemplo, né, o governo Michel Temer Nacional aprovou também um teto de gastos no Congresso. E aí, com o passar do tempo, esse teto de gastos acabou que não foi implementado na prática, né? Furou o teto várias vezes, agora no governo do presidente Lula também o teto foi furado várias vezes. Esse teto, como que o governo garante que ele é para valer e não é só um faz de contas? Na realidade, quando você falou que ele foi furado, é que ele foi flexibilizado, mas tudo dentro de lei, né? Foram leis, alterações da regra que foi originalmente colocada e com o tempo se alterou. Você tem razão, ela foi alterada, mas não foi de maneira ilegal que ela foi, digamos, furada. Ela foi flexibilizada com o tempo. Bom, com essas medidas todas, secretário, eu quero saber o seguinte: a população vai ser prejudicada em algum momento ou essa nova medida, ela favorece os investimentos ou vai ser possível tocar o Estado, né? E a população não vai sentir os reflexos? Na realidade, você ter um regime de recuperação fiscal significa você ter um plano fiscal financeiro para o seu Estado, tá? Você não tem como garantir os serviços essenciais à população, você não tem como imaginar, projetar aumentos para o funcionalismo, você não tem como reduzir a carga tributária se você não tem um Estado com alguma previsibilidade orçamentária financeira.
Todos nós fazemos isso para as nossas vidas. A gente planeja um crédito habitacional, tudo isso a gente faz em relação ao nosso salário, previsão de gastos e sabendo se aquilo vai caber ou não no nosso orçamento. Com o Estado não é diferente. Né? A gente vai sair de um Estado como, né, vários outros exemplos aí pelo país afora, que gasta sem pensar no amanhã, para um Estado que está assim, olhando para o amanhã e está prevendo e projetando a sua situação fiscal financeira. É uma defesa à população. Secretário, uma curiosidade, né? A gente vê muito a briga política, até para saber dos bastidores, como funciona essa negociação. Não vai colocar o secretário nessa situação. Essa eu quero saber, até porque a gente vê que o Zema e o Lula às vezes trocam uma alfinetada, aliados de cada um, né? Um é de direita, um é de esquerda, mas parece que as equipes técnicas, tanto da Secretaria de Estado de Fazenda quanto do Tesouro Nacional, chegaram a um acordo, né? Na semana passada a gente viu que os dois foram no mesmo caminho para ter um acordo pelo regime de regressão fiscal. Essa briga toda que envolve nos bastidores da política, elas influenciam essas negociações? Como que foi essa negociação da Secretaria de Fazenda com o ministro, né, Fernando Haddad, da Economia e do Tesouro? A briga política fica de fora quando vai chegar essa negociação? Eu até quero fazer uma provocação, porque eu ouvi, não sei se é verdade. Vocês ficaram 3 dias lá negociando, é isso mesmo? Não, foram na realidade 2 dias. 2 dias. Do dia 27 para o dia 28. E respondendo à questão da política, né? Olha, eu assisti, tá, a extrema responsabilidade que o presidente Lula e o governador Zema trataram do futuro financeiro aqui em Minas Gerais. Eu posso garantir que o mote foi esse. Tanto que, né, para chegar nessa decisão do STF do dia 28, isso foi feito através de uma petição conjunta entre o Estado de Minas Gerais e a Advocacia Geral da União e a PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Né? Foi uma petição conjunta que os termos já estavam pré-acordados. Então, sim, foi uma convergência de ideias e da proteção do Estado de Minas Gerais. Bom, eu queria até aproveitar que o senhor falou aí, o Marcelo puxou o Lula para essa história, porque lá em casa, quando a gente vai fechar o orçamento, às vezes a Renata quer gastar um pouco mais, né? E eu falo, não pode gastar. Qual é a maior dificuldade de ser um secretário de Fazenda na área da política, atuando num estado que tem dificuldades financeiras? É essa parte política ou é tentar fechar essa conta? Olha, primeiro, a parte política, ela é complexa, mas antes de tudo, você tem o pragmatismo de ter que fechar a conta. Sim. Né? Nós temos, o Estado hoje tem uma margem discricionária de gasto muito pequena. Você tem as despesas obrigatórias de dívidas, folha de pagamento, despesas de custeio de saúde, segurança e educação. O que sobra, né, para a discricionariedade e a escolha é muito pouco perto do tamanho do orçamento, que é muito grande, né? Nós temos aí o segundo, terceiro estado da federação, um estado do tamanho da França, né? Com todas as complexidades e dinamismo econômico. Eu vou até provocar o senhor, porque, né, as pessoas, quando saiu essa história do teto de gastos, o Zema tá economizando dinheiro para fazer campanha lá na frente. Aí o Zema não pagou nada de dívida. Só pode esclarecer, vocês pagaram? O que vocês pagaram de dívida até agora? Olha, pagamos a União 6 bilhões de reais até a presente data. Reequacionamos o pagamento de depósito judicial com o Tribunal de Justiça da ordem de 6 bilhões de reais. Tributos não transferidos aos municípios, 7, 8 bilhões de reais também foram reequacionados. Índices constitucionais de educação e saúde, também da ordem de 8 bilhões de reais. Todos esses valores, você chegar no governo e já ter que fazer frente a essas despesas, é complexo. Sim, né? Tá bom. Marcelo da Fonseca, continuamos com o nosso bate-papo aqui com o secretário de Estado de Fazenda do Estado de Minas Gerais, Luiz Cláudio Gomes. Secretário, eu queria uma comparação do Estado de Minas com o Rio de Janeiro. O senhor acompanhou, né? Sabe como que funcionou naquela hora que o Rio tentou negociar também a adesão ao regime de regressão fiscal, mas nem isso estava resolvendo lá. Minas chegou perto da crise que se instalou no Rio de Janeiro, chegou perto daquela crise até de não ter como pagar os servidores, de dar calote por vários meses, ou Minas Gerais está bem mais equilibrada? O Rio de Janeiro, ele passou pelo seu pior momento quando não existia ainda a legislação do regime de recuperação fiscal. E você tem toda a razão, naquela época houve atraso de 3 meses de salário do servidor, de pensionista, de aposentados, custeio de saúde, segurança e educação. Então, naquela época, a União efetivamente arrestou as contas do Estado do Rio de Janeiro
E ficamos, por exemplo, teve lá um mês que a gente ficou 27 dias sem ter nenhuma capacidade de usar qualquer recurso do Tesouro Estadual. Você imagina um estado sem gastar nada por 27 dias. É irreal. Então, realmente, foi um período muito difícil. Não chegamos a essa fase, até porque temos o regime de recuperação fiscal. Bom, eu falei com o senhor aqui sobre falamos da exportação, né? O maior estado na exportação, quinto na importação. O senhor pode me dizer quanto o governo do estado de Minas Gerais manda para a União e o quanto retorna para cá? É possível o senhor me passar essa conta? Olha, você está tratando de uma questão do Pacto Federativo, né? Sim. Nós somos da região sul-sudeste, é uma região mais desenvolvida, temos aí as outras regiões do Brasil com grau de desenvolvimento menor. E sim, o Pacto Federativo colocado na Constituição, ele faz um fluxo das regiões mais desenvolvidas para regiões menos desenvolvidas. A gente vê isso na transferência dos fundos constitucionais, estaduais e municipais, por exemplo, né? Você tem aí, por exemplo, o estado de São Paulo é o estado que menos recebe, seguido ali pelo estado do Rio de Janeiro, Minas, em comparação com o estado, qualquer estado da região Nordeste. Sim. Eles estão lá no topo da lista em quem recebe mais recursos e são arrecadados de uma maneira geral de todas as operações na tributação federal. Muito para o governo federal e em função do Pacto Federativo recebe pouco. Menos. Secretário, tem mais uma pergunta que também na política movimenta bastante, né? Na Assembleia, até na bancada federal de Minas Gerais. No Propag tem a proposta, né, de privatizar algumas estatais mineiras, Copasa, Codemig, a Cemig também chegou a ser discutida, mas depois perdeu a força. Em que pé que isso tá, né? Agora que vai ser discutido na Câmara. Isso pode acontecer esse ano ainda? Tem chance da gente ver a Copasa e a Codemig privatizadas ainda esse ano? O Propag, ele saiu com um texto ótimo, né, no que tange o estado de Minas Gerais, em que ele tem um rol de ativos que podem ser utilizados para abater dívida muito amplo, né? Empresas, decisões judiciais, imóveis, fundos constitucionais, vários fluxos financeiros podem ser usados para abater essa dívida com a União, o que é muito interessante. Porque lá tem um mecanismo que quanto mais você abate, mais desconto você tem no indexador da dívida. Então a meta do governo do estado é ter uma meta, atingir o indexador de IPCA mais 0, IPCA puro, né? Ao fazer o abatimento de cerca de 20% ou mais da dívida que está em estoque, né, com a União. E sim, né, temos que utilizar todos os ativos, e aí nós temos nosso ativo da Codemig, temos Copasa, né, Cemig, mas assim, o principal ativo realmente é o nosso ativo de nióbio. Satisfeito, Marcelo da Fonseca? Satisfeito, secretário, obrigado, viu? Eu queria agradecer ao Luiz Cláudio Gomes, secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, e fazer um convite aos senhores que estão ouvindo a gente agora. Não se esqueça que nós temos a nota fiscal mineira, então toda vez que você for fazer um pãozinho, tá valendo, né? Valendo. Coloca o meu CPF na hora que eu comprar o pãozinho aí, até porque você pode ganhar, e são sorteios semanais, tem o mensal e tem o anual. O anual, R$1 milhão. Secretário, obrigado pela gentileza da entrevista, desse bate-papo franco. A gente podia até mudar e criar o quadro Pinga Fogo. É bom, tá bom, né? O cara tem que estar preparado. A gente metralhou o secretário aqui, né? Mas foi bom. Secretário, obrigado aí pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Tá bom? É muito legal a gente poder passar para a população a real situação do estado, porque às vezes você ouve muita coisa, né? E não tá ouvindo a pasta que lida com isso, a pessoa que lida diretamente com isso. Eu imagino que não é uma função fácil, né? Porque eu também encontro dificuldades para administrar minha vida financeira, como todo mundo que tá ouvindo agora. Tem gente agora, né, trabalhando como aplicativo aí, o cara passa 14 horas, né? Tá todo mundo na luta. E quando você fala do estado, isso fala em mexer com a população como um todo. A gente está falando de serviços, né? De melhoria na qualidade desses serviços. Então, muito obrigado pela gentileza desse bate-papo, tá?